Olá, estamos de volta em mais um bloco aqui, ainda da aula 2, né? A aula 2 aí bem grande, você deve estar percebendo, mas em cada bloco nós estamos gravando um assunto, gratuidade. Nesse bloco nós vamos tratar sobre procuradores, nós vamos falar aí sobre os advogados, também defensores e tudo mais. Vamos estudar esse tópico, pega o teu edital, você também que está aí no grupo, pega o edital, estamos aqui e aqui, ó. Você que está assistindo, estou fazendo uma live aqui pro pessoal, para vocês todos, né? Olha só, quem não tiver ainda no grupo fechado do Facebook, manda uma mensagem aí nos vídeos que a gente adiciona vocês, tá bom? Nós temos lá um grupo fechado, que é o Top 10 Processo Civil, estou fazendo até um ao vivo aqui para vocês todos. Vamos lá, nós vamos estudar aí dos procuradores, artigo 103 ao artigo 107 do CPC. Já vou te dar logo uma dica, principalmente para você que é advogado aí, meu amigo. O mais importante é o 107. Para você que é advogado, o artigo 107 vai falar lá dos direitos do advogado, examinar os processos, requerer vista dos processos, retirar os processos por um período de 2 a 6 horas, quando o prazo é comum. O 107 vai ser o mais importante para você, tá bom? Pega o teu edital, sublinha esse tópico, 2 procuradores, solta na tela, Latino. Inicialmente, passaremos a tratar sobre os procuradores com base em transcrições do livro do professor Alexandre Câmara. Todo mundo aí do curso Top 10, ó, a gente está vendo aí o livro do Câmara, do Humberto, do Eupídio, do Cássio, diversos livros nós estamos estudando aqui, tá bom? Então, nós vamos passar a fazer agora transcrições aí do livro do professor Alexandre Câmara, a fim de dar efetividade ao artigo 133 da Constituição, estabelece o artigo 103 do CPC. Abre aí o teu artigo 103 do CPC e olha que bonito. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A rigor, o texto legal, ele na verdade é um pleonástico, pois só é advogado quem estiver inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Você que é advogado aí, volta comigo, Latino. Você que é advogado aí, que está nos assistindo, vai lá no Estatuto da OAB, pega o artigo 3º do Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, para quem não conhece, é a Lei 8.906 de 94. O artigo 3º diz a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer aí com o CPC, né? A gente pega o CPC, artigo 103 do CPC, faz uma remissão para o artigo 133 da Constituição e faz uma outra remissão para o artigo 3º do Estatuto da OAB. Tá bom? Volta na tela, Latino. De toda sorte, a parte só poderá estar presente em juízo se for representado porque tenha a chamada capacidade postulatória, que é admitida a postulação em causa própria apenas se a parte tiver habilitação legal para tanto. É o que diz o artigo 103, parágrafo único. Então, quando nós estudamos aí a presença do advogado representando a parte, nós estamos falando da chamada capacidade postulatória. Deixa aí na tela, Latino. Olha o que está aí no teu material. A participação do advogado como mandatário da parte é essencial para quê? Diz o professor Alexandre Câmara. Para que se tenha um contraditório efetivo, um contraditório substancial, que verdadeiramente permita às partes influir no resultado do processo. Afinal de contas, é o advogado, o profissional habilitado a tratar das questões jurídicas, não só das questões de direito, mas também do trato jurídico das questões fáticas, sendo certo que o fato e o direito são absolutamente indissociáveis. De forma adequada, sem advogado a participação da parte seria meramente formal, incapaz de consistir ou de consistir numa atuação adequada. Agora, toma muito cuidado aí para a prova de vocês. Muito cuidado. Latino, volta aqui comigo. Toma muito cuidado. Quando a gente estuda os pressupostos de validade do processo, um deles é a capacidade. Só que nós já vimos isso, você vai gabaritar. Nós temos 3 espécies de capacidade. Capacidade de ser parte, falei para vocês que até o nascituro tem.
Capacidade de estar em juízo, que em regra é a partir dos 18 anos. E a que nós estamos estudando nesse bloco é a capacidade postulatória. Capacidade postulatória, que está no artigo 103 do Código de Processo Civil, mas está também no artigo 133 da Constituição e no artigo 3º do Estatuto da OAB. Solta na tela, Latino. Feita essa observação, toma muito cuidado. Não se confunde a capacidade processual, que é a aptidão para ser parte, com a capacidade de postulação, que vem a ser a aptidão para realizar os atos do processo de maneira eficaz. A capacidade de postulação em nosso sistema processual compete exclusivamente aos advogados, de modo que é obrigatória a representação da parte em juízo por advogado, e não é qualquer advogado, é o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 103. Trata-se ali, o artigo 103, de um pressuposto processual, cuja inobservância conduz à nulidade do processo. Deixa na tela, Latino. Cuidado em provas. Existem exceções, e todos que sabem que são meus alunos, eu não gosto das exceções, mas existe. Para mim, espirrou, tem que ligar para advogado. Olha só, deixa na tela, Latino, as exceções. Entretanto, algumas leis especiais prevêem a possibilidade excepcional de a postulação ocorrer em juízo sem a participação de advogado. Exemplo, artigo 9º da Lei 9.099 de 95, deixa aí na tela, Latino. Artigo 9º da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. E que cai no TJ, hein? Pessoal que vai fazer a prova do TJ, já deixa o artigo 9º da Lei 9.099 grifado. Permite lá, na Lei dos Juizados, que a própria parte ajuize a ação perante os juizados especiais cíveis ou juizados de pequenas causas, sem assistência de advogado. Mas não são em todas as ações. São nas ações cujo valor seja de até 20 salários mínimos. Porém, acima desse valor, a assistência de advogado é obrigatória. Quer ver outro caso? Deixa aí na tela, Latino. Quer ver outro caso em que não precisa de advogado? Artigo 791 da CLT. Lá na CLT, também o artigo 791, você que está estudando aí para TRT, que está estudando para OAB, abre aí a CLT, você vai ver lá no artigo 791 da CLT, a CLT também dispensa a presença de advogado. Lá na CLT, admite-se que os empregados e os empregadores reclamem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhem as suas próprias reclamações. Eu coloco também no teu material algumas outras hipóteses, como por exemplo a súmula vinculante número 5, deixa aí na tela, Latino. A súmula vinculante número 5, ela também permite a parte se defender em processo administrativo sem a presença de advogado. Súmula vinculante número 5. É óbvio que tem exceção, cuidado, hein? Não são todos os processos administrativos que são dispensáveis a presença de advogado. Nós temos casos em que mesmo no processo administrativo vai ter que ter advogado. Exemplo, tem até na Lei 8.112 exemplo, quando a matéria é complexa, mesmo no processo administrativo, se a matéria é complexa, vai ter a presença de advogado. Se o administrado é revel também, beleza? Pessoal aqui da live do grupo fechado, vou ficando por aqui. Volta comigo aqui, Latino. Tô aqui, ó, fiz uma live aqui para vocês mesmo, porque esse grupo aqui é só para quem está no curso Top 10, tá bom, Latino? Essa live aqui só para quem está no curso, hein? Top 10. Então, pessoal, olha só, eu fiz outras observações. Além dos juizados cíveis até 20 salários mínimos, além do artigo 791 da CLT, em que permite a parte lá, o reclamante ingressar sem a presença de advogado, nós temos outros casos. Nós temos a súmula vinculante número 5, em que nos processos administrativos são dispensados a presença do advogado. Você não precisa de um advogado para recorrer de uma multa de trânsito. Quer ver outros exemplos? Nos juizados federais, aí lá até 40. Nós temos também habeas corpus
habeas corpus não precisa de advogado, beleza? Então, só para a gente organizar aqui, são 5 exceções à capacidade postulatória. 5 exceções. Juizados cíveis, artigo 9º da Lei 9.099. Nos juizados cíveis, até 20 salários mínimos. Na Justiça do Trabalho, reclamante, artigo 791 da CLT, não precisa de advogado. Súmula vinculante número 5 do STF. Nos processos administrativos, em regra, são dispensados os advogados. Os juizados especiais e também habeas corpus, tá bom? Juizado civil, Justiça do Trabalho, processo administrativo, federal e o HC. Solta na tela uma jurisprudência, Latino. Eu trouxe uma jurisprudência aqui, ó, sobre a súmula 5. Aqui eu tenho uma jurisprudência dizendo o seguinte: a incidência da súmula vinculante número 5 da excelsa corte em caso mostra-se inarredável, ainda que a mesma tenha sido editada após o julgamento do recurso em mandado de segurança. É que, diz os ministros do STJ, ao sumular o tema, o egrégio Supremo Tribunal Federal, de uma forma ou de outra, declarou a constitucionalidade de normas que regem o processo administrativo, ao assentar que a falta de advogado, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição Federal, tá bom? E o advogado, então nós vimos aí que no processo administrativo é dispensado, dando continuidade, pode deixar na tela, o advogado só pode postular em juízo em nome da parte se tiver habilitado. Tem que ter a tal da procuração, mandato outorgado à parte. A procuração é um instrumento de mandato. Está até também regulada lá no Código Civil. Você que está estudando aí Direito Civil, pode ir lá no Código Civil e grifar o artigo 653. Admite-se, porém, a atuação sem procuração do advogado para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar os atos que são os atos urgentes. Nesses casos, o advogado deverá exibir a procuração num prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Não exibida a procuração, nem confirmado, ou seja, ratificado o ato por outro advogado, regularmente constituído nesse mesmo prazo, ter-se-á o ato por ineficaz, respondendo o advogado por perdas e danos. Olha aí o Código Civil, o que ele diz? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. No artigo 104 do CPC, é importante aqui no artigo 104 do CPC fazer uma remissão lá para o Código Civil, para o artigo 653 do Código Civil. Então pega o artigo 104 do CPC, faça uma remissão para o artigo 653 do Código Civil. Lá o artigo 104 diz: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato urgente. Então, qual é a regra? Para o advogado representar um cliente, seja numa audiência, seja preparando um recurso, seja retirando os autos de cartório, ele tem que ter procuração. Essa é a regra. A exceção é para evitar uma decadência, uma prescrição, um prejuízo irreparável. Quando o advogado reputa urgente, aí ele pode sem procuração. Mas veja, não é regra pegar processo sem procuração. A regra é ter procuração. Eu me lembro quando eu fui servidor do TJ, eu fiquei no TJ durante 7 anos da minha vida, e durante um período eu exerci lá alguns cargos em secretarias que davam vista ao advogado, e às vezes o advogado chegava lá e não tinha procuração. Ah, eu quero ter vista dos autos. Eu falei, doutor, olha só, quer ter vista do auto? Vá lá na janela e dá uma olhada na vista dos autos. Lá. Tem que ter procuração. O advogado só não vai ter a obrigatoriedade de apresentar a procuração aqui, ó, se for para evitar uma preclusão, uma decadência, uma prescrição. Fala, doutor, é para evitar uma decadência? Não. Prescrição? Não. Preclusão? Não.
É urgente? Não. Então, doutor, dá uma vista lá na janela, lá tu vê a vista dos autos. Entendeu? Então, cuidado, porque a regra é ter procuração. A exceção é não ter procuração. E olha os parágrafos do artigo 104. Nas hipóteses previstas no caput, em que o advogado está sem a tal da procuração, instrumento de mandato, deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias. Aí, meu amigo, ele tem 15 dias para exibir a procuração. Esse prazo pode ser prorrogado pelo juiz. Esse prazo aí, para ele apresentar a procuração, tá bom? Então, se cair na tua prova, o advogado, qual é a regra? Tem que ter a procuração. Mas o advogado pode, sem procuração, praticar um ato? Pode. Mas ele pode para quê? Qual é a finalidade do código autorizar o advogado a praticar um ato sem procuração? Evitar o quê? Uma preclusão, uma decadência ou uma prescrição. Ou qualquer outro ato que realmente, de fato, for de extrema urgência. Latino, solta na tela aí, vamos dar continuidade à procuração outorgada ao advogado. Confere poderes gerais para atuar em juízo e é chamada procuração geral para o foro, ou, alguns preferem dizer, de procuração adjudícia. Há, porém, atos processuais que só podem ser praticados, Latino, presta muita atenção, Latino, nessa parte. Há, porém, atos que só podem ser praticados pelo advogado se o advogado tiver os chamados poderes especiais. Que poderes especiais são esses? Receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar. E olha aqui, Latino, para você. Receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência. A procuração, ela deve conter, na forma do artigo 105, parágrafo 2º, o nome do advogado, o seu número na OAB, o seu endereço completo, o qual inclui também o endereço eletrônico. Caso o advogado integre uma sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome da sociedade, seu número de registro e seu endereço completo. Deve ainda a procuração ser assinada pelo outorgante, podendo a assinatura ser digital. Volta comigo aqui, Latino, presta muita atenção. O advogado pode receber um mandado de pagamento em nome do cliente? Lógico que não. Qual é a regra? A regra é que o mandado de pagamento é em nome da parte. O advogado é só um representante da parte. Agora, tem que tomar cuidado com a procuração, né? Se na procuração a parte deu os poderes especiais, aí, meu irmão, ele não pode só receber, não. Ele vai receber e vai gastar teu dinheiro. Tô brincando, né? E aqui falando mal dos advogados. Deus me livre, nenhum advogado faz isso, não. Lógico que não. É porque o Latino outro dia me contou que aconteceu um fato com um amigo dele, um vizinho, que o advogado estava lá querendo sacar o dinheiro todo, né? Normalmente, os advogados mais éticos, o que eles fazem? Eles pedem por mandado de pagamento sair em nome da parte e o que é direito do advogado sai em nome do advogado. Então, quando o juiz expede o mandado de pagamento, eles pedem dois. Eles pedem um mandado de pagamento para a parte e um mandado de pagamento para o advogado. Esse é o certo. Mas, se a parte deu poderes especiais, se a parte deu os poderes especiais para o advogado receber, dar quitação, transigir, meu irmão, aí ele pode pegar o cash. Mas ele pega, obviamente, e ele tem a obrigatoriedade de repassar para o cliente aquilo que é do cliente. Se o advogado pega e não repassa para o cliente, isso pode ser considerado até um estelionato. Alguns professores de direito penal consideram isso como estelionato, ou até, já vi professor de direito penal falando, que seria furto mediante fraude, que é aquele furto que abusa da confiança da parte, tá bom? Mas aqui é aula de processo civil. E na aula de processo civil você precisa saber o quê? O advogado tem poderes para fazer acordo? Não. Tem poderes para receber o mandado de pagamento no nome da parte? Não. Salvo se a parte der poderes o quê? Especiais. Então esses poderes para receber, dar quitação, transigir, receber citação, são poderes o quê? Poderes especiais. Qual é a novidade no CPC? É que dentre esses poderes especiais está o poder do advogado firmar declaração de hipossuficiência para o seu cliente.
do novo CPC, eu não preciso mais pegar aquele papel falando para a parte, assina aí a declaração de hipossuficiência. Não preciso mais. Eu, advogado, na preliminar da inicial ou da contestação, se eu tenho os poderes especiais, eu posso vir falando, preliminarmente informo o patrono da parte autora que o requerente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Neste momento, requerendo desde logo o benefício da gratuidade de justiça, firmando este patrono a declaração específica através dessa preliminar. Não tem problema nenhum você colocar lá em preliminar. Agora, se quiser fazer uma declaração apartada, também pode fazer. Então, isso foi uma das grandes novidades do Código. Dentre os poderes especiais, conferir ao advogado o poder dele, advogado, firmar a declaração de hipossuficiência ali em nome da parte, tá bom? Se ele integra ali o advogado, a sociedade de advogados, ele bota também o CNPJ, há uma obrigatoriedade agora do advogado também colocar o e-mail, ele também tem que colocar o e-mail dele, não é só a parte, artigo 319, inciso 2º, o autor também tem que colocar o e-mail, o réu também tem que colocar o e-mail, mas os representantes das partes, como por exemplo seus advogados, também aí no novo código deve colocar o e-mail. Uma outra grande novidade aqui do código é que a assinatura pode ser digital, não precisa mais ser tudo físico, tudo em papel, tá bom? Solta na tela, Latino. Uma outra coisa ainda importante sobre os procuradores é o seguinte, salvo disposição expressa em sentido contrário, a procuração é eficaz para todas as fases do processo. Eu não preciso de uma procuração para recorrer, outra para ir na audiência. A procuração é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, né? Que é a fase executória aí do processo. Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar investido com poderes adequados, que devem ser outorgados por um mandato escrito, público ou particular, assinado pela parte. O instrumento público só é obrigatório para os analfabetos ou para os que não tenham condições de assinar o nome. Admite-se que a procuração ad judícia seja assinada digitalmente na forma da lei. Para o instrumento particular de mandato judicial, não se exigem maiores solenidades. Por exemplo, não precisa estar com firma reconhecida, né? Porque o próprio advogado já tem fé pública. Basta que o documento seja assinado pelo outorgante, sendo desnecessário o reconhecimento de firma. Qualquer pessoa maior e capaz, mesmo os menores devidamente representados ou assistidos, pode constituir advogado por instrumento particular. No caso de advogado postular em causa própria, incumbe-lhe declarar na petição inicial ou na contestação o seu endereço, o seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados que participa, tendo ainda, olha que observação importante, o ônus de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, hein? Volta comigo aqui na tela, Latino, rapidinho. O artigo 106 diz que quando o advogado atua em causa própria, ele também tem que falar o endereço. Ele tem que falar o endereço também. E se eu fosse você, eu estudava o artigo 106 do CPC junto com 274. Estuda o 106 com 274. Porque o artigo 274, muito cobrado em prova, que trata da intimação, diz que a intimação é válida no endereço constante dos autos. Então, se o advogado, por exemplo, atuando em causa própria, teve uma mudança, e cuidado com a pegadinha, por favor, isso aqui é o curso top 10. Vocês largam na frente aqui de todos os outros. Cuidado com a pegadinha. A mudança pode ser temporária ou pode ser uma mudança definitiva. Não importa. Não importa se a mudança é temporária ou se a mudança é definitiva. Tem que informar sempre. Eu posso, inclusive, estudar o artigo 106 e o 274 com o artigo 77 do Código, que diz lá dos deveres e dos procuradores. Então, dá para estudar o artigo 106 com o artigo 77, com o artigo 274, que vai trazer as consequências. E o parágrafo único do artigo 274, que trata da intimação, diz que a intimação é válida no endereço constante dos autos.
Se não for comunicada a mudança de endereço, seja ela temporária, seja ela definitiva, meu amigo, consequência, intimação válida no endereço constante dos autos, tá bom? Solta na tela, Latino. Caso o advogado não se desencumba do ônus de informar mudanças de endereço, ter-se-á por válida qualquer intimação encaminhada ao endereço constante dos autos. Isso também está previsto no artigo 106, parágrafo 2º. Pode fazer uma remissão aí do 106, parágrafo 2º, para o artigo 274. E aí, para finalizar esse tópico aí dos procuradores, o artigo 107 que diz: são direitos dos advogados, além de todos aqueles outros direitos previstos no Estatuto da OAB, examinar em cartório, de fórum ou secretaria do tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, em que o advogado é constituído, tem o direito de acesso aos autos. Ele pode requerer também vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos de cartório ou secretaria pelo prazo legal, sempre que lhe for comum falar nos autos. E ao receber os autos impressos, pois os eletrônicos ficarão sempre à disposição, o advogado ele vai assinar a carga em livro de documento, artigo 107, parágrafo 1º, sendo, porém, muito cuidado em prova, o prazo comum às partes, o advogado só pode retirar do cartório os autos impressos em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição. Nesse caso, porém, o advogado pode retirar para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste, sem prejuízo da continuidade do prazo. E aí, o advogado ele tem que tomar um cuidado, porque ele pode perder o direito de tirar os autos de cartório para cópias, se não devolver dentro do prazo, e aí o juiz também não prorrogar. Volta comigo aqui, Latino. O artigo 107, muito importante aí para a tua prova, para a gente finalizar esse bloco aí sobre os procuradores. No próximo bloco nós vamos estudar da sucessão das partes e dos procuradores. É um curso aí que a gente está tentando, além de ser o mais completo possível, não obstante não ser um curso, uma pós-graduação, né? A gente não vai falar o CPC todo aqui nesse curso. Nós vamos falar os 10 assuntos mais cobrados em prova. É o top 10 aí do CPC. São os 10 assuntos mais cobrados em prova. Eu vou tentar me aprofundar o tempo todo na matéria. Vou tentar organizar aqui com vocês. Por isso que a gente está tentando fazer, cada bloco. Já pedi até para dar uma melhorada aí no portal do aluno. Não obstante o portal ser bem legal, dá para comentar as aulas, baixar os PDFs. Eu estou aí brigando cada dia mais pela qualidade do nosso serviço. Fiquem à vontade para dar sugestões, críticas, elogios. Mas eu quero, de fato, que vocês gabaritem processo civil. Nosso objetivo é gabaritar processo civil. Mesmo que eu estivesse dando aula aqui no escuro, se você estivesse aprendendo, não teria problema, cara. Porque às vezes também o curso tem a melhor câmera, né, Latino? Tem o melhor microfone, tem o melhor slide, mas, não passa tudo. Então, assim, eu quero te mostrar aonde que está a tua prova. A tua prova não está aqui em todo o Código de Processo Civil, cara. A sua prova está em menos da metade disso aqui, cara. Menos da metade do que está aqui dentro do que está na tua prova. E talvez seja menos da metade da metade. Então, vamos focar aí, porque esse artigo, o artigo 107, ele é muito cobrado em prova. O artigo 107, ele trata dos direitos do advogado. Direitos do advogado, é o artigo 107. São 3 direitos básicos do advogado, porque lá no Estatuto da OAB nós temos outros direitos. Mas aqui são 3 direitos básicos. Eu tenho o direito de examinar os autos do processo. Eu tenho direito de retirar também, o processo, tá? Até requerer pelo prazo de 5 dias, se eu quiser estudar esse processo, posso retirar por um prazo de 5 dias. E eu tenho direito também de requerer a cópia, a vista do processo. Agora tem que tomar um cuidado, porque esse cai tanto, mas cai muito esse artigo, que é o artigo 107. Aqui, se o prazo é comum, professor, o que é prazo comum? Me ensina isso aí. Eu tenho um autor e tenho um réu.
Aí eu tenho um despacho do juiz que fala assim: intime-se as partes para se manifestar sobre o requerimento de folhas Y do MP. Então o prazo é comum, ó. O prazo é comum quando é o prazo para ambas as partes. Se o prazo é comum e a parte quer tirar o processo de cartório, imagina que um advogado é de Belém e o outro é do Rio Grande do Sul e o processo tramita na comarca de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Pô, o cara veio para pegar a cópia, o processo não está lá. Então o código ele foi bem razoável aqui, bem coerente. Ele fala, olha só, se o prazo é comum e ele quer requerer a cópia do processo, ele vai pegar lá de 2 a 6 horas. 2 a 6 horas ele tem direito de ficar com esse processo aí. Olha o artigo 107 do Código. Olha o artigo 107 aí do Código. Ele só vai poder ficar de 2 a 6 horas no máximo com esse processo. Artigo 107. Aqui, ó. É lícito retirar. E aqui, eu acho que para memorização, eu vou convalidar isso aqui. Eu vou retificar. Você vai botar assim, ó, para você melhorar. Para você memorizar o certo. Você vai botar o requerer aqui. Aqui você vai botar o requerer. Requerer. E aqui você vai botar o retirar. Tem problema com validar, tá bom? Retirar é pelo prazo de 2 a 6 horas. 2 a 6 horas. E requerer, eu posso requerer vista pelo prazo de 5 dias. Pronto. Vamos organizar isso aí para você gabaritar. Eu posso examinar os autos em cartório, mesmo sem procuração, examinar em cartório. Eu posso requerer vista pelo prazo de 5 dias. E eu posso retirar o processo por um prazo de 2 a 6 horas, quando o prazo é o quê? Quando o prazo é comum. Quando o prazo é comum. O que é prazo comum? É prazo para ambas as partes. Tá bom? Beleza? Eu coloquei mais um pouquinho de dicas aí no slide, principalmente para quem é advogado, tá bom? Eu coloquei o regimento do STJ, o regimento da STF. Solta na tela aí, Latino. Gostaria de fazer algumas referências legislativas e regimentais. Isso é um comentário meu mesmo, tá? Não peguei de livro nenhum. Francisco. Gostaria de fazer algumas referências legislativas e regimentais, especialmente para os advogados, pois muitos são os artigos correlatos ao tópico acima apresentado. Quais sejam? Nós temos no artigo 207, parágrafo único do CPC, o direito dos advogados de rubricar as folhas do processo. Nós temos no artigo 289 o direito dos advogados fiscalizar a distribuição. Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que também é direito dos advogados. Do meu ponto de vista, não é só o que está no 107. O artigo 107 é um rol exemplificativo. Então, se eu fosse você, eu faria uma remissão para o artigo 207, para o artigo 289. Nós temos também, pessoal que está estudando para a OAB aí, ó, o artigo 7º do Estatuto da OAB, aqueles direitos dos advogados. Nós temos o artigo 86 do Regimento Interno do Supremo, que diz lá que o advogado pode retirar os autos. O artigo 94 do Regimento Interno do STJ, tá bom? Isso aí tudo é direito do advogado, beleza? Eu acho que está tranquilo por aqui, Latino. No próximo bloco nós vamos falar das sucessões das partes e dos procuradores. Volta comigo aqui. Nesse bloco, sobre os procuradores, nós vamos ficando por aqui. O mais importante é o artigo 103, verificar que a regra é ter a procuração, a exceção é não ter a procuração, mas não ter a procuração é para praticar atos. Para examinar aqui, eu não preciso da procuração. Agora, para praticar ato, eu preciso da procuração. Eu só não vou precisar da procuração para evitar uma preclusão, decadência, prescrição ou atos que reputaram urgente. Nesse caso, eu tenho 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, para apresentar a procuração. Uma outra coisa, Latino, antes de finalizar o bloco, é que esse caso aqui, esse direito do advogado, isso aqui é um direito, de examinar o processo, não se aplica para o artigo 189. O artigo 189 trata do segredo de justiça. Nesses casos aqui, eu não posso examinar. Se o processo corre em segredo de justiça, os advogados que podem examinar são os advogados constituídos naquele processo. Outro artigo importante, que é o 107, trata aquele direito de retirar de 2 a 6 horas e pode requerer também pelo prazo de 5 dias levar o processo. Grande abraço para você, bons estudos e até o próximo bloco em que nós vamos tratar sobre a sucessão das partes e a sucessão dos advogados.